cumprimentar os nossos amigos e amigas que nos veem e ouvem neste programa de Palavras Cruzadas, onde nós relembramos a lição que estudamos, portanto, esta semana, e que tem por título Quando o Nosso Mundo se Desmorona. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Sandra. Portanto, em conjunto, os dois vamos tentar, portanto, abordar este tema e desenvolvê-lo para que, enfim, possamos, através deste mesmo estudo, fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Olá, Carlos, como estás? Tudo bem? Bem. É mais uma lição, a lição número 3, não é? De um trimestre em que estamos a falar sobre um personagem espetacular, que é Isaías. E eu gostei muito da lição, da introdução desta lição, principalmente de uma frase que está cá no finalzinho e que diz assim: às vezes é difícil perceber quem é amigo e quem é inimigo. Verdade. Não é? E é exatamente sobre isto que a nossa lição vai falar, sobre aprender a distinguir um bocadinho aquilo que é bom e aquilo que é mau. Claro. E ver realmente... Diz-me? Por vezes Desculpa, não é... Por vezes não é fácil. Aliás, eu diria que nunca é fácil, não é? Nunca é fácil. Normalmente nós não conseguimos muito sozinhos perceber isso, mas a lição vai nos dizer que nós temos um aliado fantástico e que só temos que, como diz o versículo, crer, não é? Para podermos ficar firmes. Claro. Não sei, Carlos, queres começar tu com o perigo vindo do norte? Ok. Portanto, o perigo vindo do norte, que se referia exatamente ao Império Assírio, né? O Império Assírio, na altura em que governava em Judá, em Jerusalém, o rei Acaz. Israel, o reino do norte, como sabemos, portanto, o povo de Israel tinha-se dividido em 2 reinos. O reino do norte, 10 tribos com a capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. E o reino de Israel, o reino as 10 tribos do norte, aliaram-se com a Síria e queriam invadir e atacar Judá. Portanto, e claro, portanto, o rei Acaz e o povo em Jerusalém, o povo de Judá, portanto, ficaram assustados, não é, com esta ameaça, né? Só que vamos analisar exatamente a decisão que o rei tomou, e foi uma má decisão. Aliás, nem foi praticamente, ele até recusou decidir, né? E optar pelo sinal que Deus lhe queria dar. Ora bem, nós vemos aqui o rei Acaz, não é? Efetivamente não foi um bom rei, não é? Como todos sabemos. Já na lição da semana passada percebemos algumas das características deste rei e com facilidade entendemos até onde ele iria levar o seu povo, não é? Mas o que eles queriam realmente era anular, portanto, a Síria, o rei assírio. E o que é que Acaz faz? Acaz, em vez de reconhecer e de se lembrar de que realmente Judá era um povo protegido por Deus e que Deus seria efetivamente o seu melhor aliado, ele fez aquilo que muitas vezes nós fazemos, que é tentar resolver o problema por nós próprios, não é? E o que é que ele fez? Ele resolveu juntar-se ao rei assírio, não é? Contra os reinos do norte. E é engraçado ver que nós, no nosso dia-a-dia e no nosso cotidiano, muitas vezes cometemos este erro, não é? Procuramos aliados naqueles que são os inimigos dos nossos inimigos, entre aspas, que eu acredito que nenhum cristão tem verdadeiramente inimigos, não é? A não ser Satanás e as suas hostes. Mas a verdade é que este rei, não é? Procurou esta aliança como forma de se proteger, sabendo que era pequenino e que era fraco, não é? E esqueceu-se do poder maior, que era de onde ele devia se ter agarrado efetivamente, não é? E nós condenamos com facilidade Acaz, mas se pararmos um bocadinho para pensar, muitas vezes na nossa vida nós também fazemos isto. Exatamente, é isso mesmo. Mas ele devia ter tomado outra atitude, não é? Para bem dele e para bem do próprio povo, não é? Eles eram o povo de Deus e ele era a Deus que ele devia recorrer. Mas em vez de recorrer a Deus, recorreu exatamente ao rei da Síria, Tiglat-Pileser, não é?
Tiglat-Pileser III, que era o rei que ameaçava, portanto, Israel, a Síria e o próprio Judá, né? Portanto, e ele ainda fez pior, ele não só foi buscar uma aliança com esse rei, como ainda subornou, não é? Ainda levou parte do tesouro. Diz aqui isso, não é? Ele foi buscar tesouros do templo para oferecer ao rei da Síria, né? Portanto, exatamente. Um grave que ele, portanto, ele subornou com estes tesouros que foi buscar ao templo e que foi buscar ao tesouro, ao seu próprio tesouro, portanto, para subornar o rei da Síria. Uhum. Há aquela frase que todos nós bem conhecemos, aquele versículo da Bíblia que diz: uns confiam em carros e em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos, não é? Ele não deu atenção exatamente a esta fé, a esta confiança. Bem, nós também temos que perceber que Acaz já estava há muito tempo longe de Deus, não é? Ele já se tinha afastado do caminho e do percurso correto praticamente desde que tinha assumido o reinado, não é? E isso fez com que ele perdesse de vista aquele que era o objetivo maior do povo de Judá, não é? Que era ser o representante e o fiel depositário, não é, de toda a confiança de Deus nesta terra. Claro. E é por isso que Deus, numa tentativa, e a misericórdia de Deus mais uma vez se vai evidenciar na vida deste homem e deste povo, e Deus tenta chamá-lo à razão, não é? Como faz connosco, sempre. Tenta chamar-nos à razão. E ele envia Isaías, não é? Ao encontro deste rei, para que Isaías tentasse fazê-lo voltar atrás, regressar ao bom caminho, não é? E eu achei interessante porque Deus dá instruções a Isaías para ir ter com este rei, mas faz um pedido especial, não é? Diz para que Isaías não vá sozinho. Quem é que ele leva, Carlos? Quem é que vai com ele? Filho, leva o filho, leva o próprio filho. Que tem um nome muito interessante, não é? Claro. Deus queria chamar à razão este rei através exatamente do nome do filho de Isaías, não é? Portanto, o nome dele, portanto, traduzido, é um remanescente regressará. Remanescente de quem? Mas regressará de onde? Isto já devia ser uma premonição exatamente para o próprio rei, não é? Exato. Portanto, é um aviso que Deus estava a dar através desta mensagem do profeta Isaías e através do nome do filho do profeta. Pois, a lição ainda nos diz que podemos ver nesta perspectiva de realmente Deus estar a dizer-lhe, atenção, aquilo que tu vais fazer vai pôr em risco todo o teu povo e eles provavelmente vão estar em cativeiro e apenas um pequeno remanescente vai sair desse cativeiro, mas também diz-nos a lição que poderá ser no sentido de o regressar, ou seja, do arrependimento, não é? Aquele que regressa do seu mau caminho, aquele que volta a estar na senda de Deus, não é? E o que Deus estava-lhe a dizer era, olha, afasta-te dos teus pecados ou tu vais para o cativeiro, é como diz aqui a lição, eu achei bastante prática. Claro. E do cativeiro há um remanescente que vai sair, portanto é assim, a escolha é tua, basicamente é isto que Deus... Não é? Claro. Era isto que Deus queria que Isaías lhe dissesse, ou pelo menos que Acaz entendesse. Mas... E nós sabemos que isso mais tarde aconteceu com os 10 tribos do norte, não é? O Império Assírio veio, invadiu, portanto, conquistou Samaria, levou cativo o povo das 10 tribos do norte, que tinham a capital em Samaria, e a partir daí nunca mais se reconstituiu a nação de Israel. O povo de Israel do norte, não é? Foram espalhados pelo Império Assírio, foram misturados com outros povos, portanto, e desapareceram, deixaram de existir. Portanto, lá está, Deus preservaria o seu povo, haveria sempre um remanescente, mas o rei tinha que decidir, o rei tinha que decidir. Exatamente, e o Acaz não conseguiu perceber que aqueles reinos do norte, perante Deus e pelo seu poder, eles eram apenas dois tiçõezinhos fumegantes, não é? Eu achei muita piada esta ilustração. Porquê? Vulcões, não é? Porque, Carlos, na nossa vida acontece isto,
isso, não é? Muitas vezes nós olhamos para um problema ou para uma decisão que temos que tomar ou alguma coisa e achamos que aquilo é uma montanha muito grande. E depois Deus olha e diz, filho, isto é só um montezinho, é só uma coisinha pequenina, não é? E eu achei muito interessante esta parte, quando diz que, quando Acaz viu, pensou que aquilo eram 2 vulcões que iriam, não é, destruir todo o seu reino, e esqueceu-se que para Deus aquilo eram apenas Tições fumegantes, claro. dois tições. Claro. Deus não precisa, Acaz não precisava de recorrer à Síria, não é? Nós sabemos isso e estamos sempre a repetir a mesma coisa, mas a verdade é que ele não precisava mesmo de recorrer à Síria. A única coisa que ele tinha que fazer, e tu já disseste há bocado, era decidir aceitar a ajuda de Deus, não é? E aceitar que Deus o dirigisse. Claro. Disseste há pouco, e muito bem, portanto, que connosco muitas vezes passa isso, não é? Quando enfrentamos problemas, crises e dificuldades, muitas vezes recorremos a outras ajudas e esquecemos, em primeiro lugar, de pedir a Deus que nos guie, que nos oriente e que nos ajude, não é? Portanto, é verdade. Acabamos por cair no mesmo erro também, não é? No mesmo erro, não é? Porque nós, para realmente ficarmos, aquilo que nos faz realmente ficar firmes na nossa confiança em Deus, não é? Deve estar sempre presente na nossa vida a todos os momentos. Mas a verdade é que, por vezes, nós temos exatamente esta mesma postura. Procuramos resolver as coisas na nossa maneira, procuramos encontrar uma solução e damos quase a mesma resposta que Acaz deu, não é? Quando Isaías lhe propôs e quando lhe apresentou a outra oportunidade que Deus lhe dava, a resposta de Acaz é quase igual à nossa, Carlos. Muitas vezes. Sem dúvida, é mesmo. E muitas vezes acontece isso connosco também, não é? Portanto, nós temos sempre que tirar... É uma forma excelente de aprendermos e de nos relacionarmos com Deus e aprendemos através da sua palavra, é tirar estas lições que são úteis para cada um de nós também, não é? Porque podemos pensar que estes homens, portanto, estes líderes, o próprio povo de Deus, que falhou muitas vezes, e nós pensamos, se eu estivesse no lugar dele, mas realmente se formos honestos e sinceros, temos que reconhecer que assim como eles falharam, nós também podemos falhar. Sim, sim. Aliás, eu penso que quando nós estudamos a lição, e é para isso que aqui nas Palavras Cruzadas nós tentamos também fazer esta ligação, porque é a ligação mais importante, que é aquilo que nós aprendemos com o estudo de Deus, é aquilo que nós devemos tirar para a nossa forma de viver, não é? Para aquilo que é a nossa relação com Deus. E quando nós olhamos muitas vezes para estas histórias da Bíblia, tentamos às vezes pôr as coisas um bocadinho mais longe, não é? Naquele tempo, mas se pararmos e pensarmos bem e ponderarmos e refletirmos bem, nós muitas vezes na nossa vida fazemos exatamente as mesmas coisas, se calhar não de uma forma com consequências tão graves como foi a decisão que a Acaz tomou e que trouxe uma consequência muito grave, mas é uma consequência grave para o meu relacionamento com Deus, quando eu deixo de ouvir e deixo de seguir os seus conselhos, não é? E como o Acaz não aceitou o convite de Isaías para regressar, não é? E para desistir do seu plano, Deus ainda deu uma outra oportunidade, não foi, Carlos? Sem dúvida. Queres explicar um bocadinho qual foi essa oportunidade? Deus pediu-lhe, portanto, que ele pedisse um sinal, e qualquer coisa, Deus ou do alto dos céus ou do abismo, portanto, qualquer sinal ele poderia pedir para que Deus manifestasse exatamente que estava ao seu lado, pronto e disposto a ajudá-lo, não é? Aí ele ia ao povo ajudar. E o que é que Acaz respondeu? Não queria incomodar a Deus. Não é? Não queria incomodá-lo. Não queria cansar a Deus. Portanto, a minha versão diz assim: não o pedirei, nem tentarei a Deus. Claro. Não é? Nem tentarei a Deus. Portanto, e nós dizemos assim: Carlos, eu não sei se tu és da mesma opinião, mas quando eu tenho um problema muito grave na minha vida e se Deus chegasse ao pé de mim e dissesse-me assim, olha, pede-me um sinal que eu digo-te qual é a resposta correta, eu aceitaria de braços abertos, não é? Se fosse uma coisa assim
Eu também, claro. Não é? Eu aceitaria de braços abertos, mas por Esta isso não resposta está. é estranha, não é? É É estranha. estranho, mas sabes que essa resposta é estranha para nós, mas não é estranha para aqueles que estão longe de Deus. Porque quantas vezes tu ouves as pessoas dizerem, não percas tempo com isso. Pois. Mas tu perdes tempo a pensar essas coisas. Mas tu perdes tempo a acreditar nestas coisas. Olha, Carlos, nós vamos interromper aqui um bocadinho, porque vamos ter agora uma mensagem musical com o João Parreirinha, que se chama exatamente A Decisão. Vamos ouvir. De manhã ao acordar, olhas no espelho o teu corpo sempre a mudar. És mais adulto e sentes que tudo está perto. É só querer atingir, basta lutar para conseguir. É só um passo e tudo alcançarás. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. Quantas vezes encontras vazio o teu coração? Quantas vezes os sonhos mais lindos não passam de ilusão? E o teu mundo tão colorido perdeu cor, não faz sentido. Sentes raiva, ninguém te entendeu. Sempre que há dois caminhos, tu tens de escolher. Nem sempre é fácil, às vezes difícil de percorrer, mas só uma solução para o vazio do teu coração. Foi o caminho que Jesus deixou. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é tua. Deves decidir. E a decisão é nossa, não é? A decisão é de cada um de nós e estávamos a falar exatamente sobre a decisão errada que a Castro tomou e sobre a resposta que nos parece muito estranha, não é? Que ele deu quando disse que não vou incomodar Deus, não quero incomodar Deus. A diferença aqui é que não era ele que estava a incomodar Deus, a diferença é que este era um convite da parte de Deus para que ele, não é, o incomodasse, não é? É como se Deus lhe estivesse a dizer: olha, Acas, vem cá, fala comigo, pede-me ajuda, deixa-me mostrar-te, deixa-me fazer com que tu acredites, mas nem isso conseguiu demover ou chegar ao coração de Acas. Claro. E então, como, portanto, Acas recusou, portanto, o convite de Deus, o próprio Deus vai dar um sinal, diz que vai dar um sinal. E este sinal, portanto, que parece enigmático de início, né? E há aqui a lição
há aqui várias, iremos analisar, 4 hipóteses, né? O que sinal seria este, né? Mas antes de falar do sinal, deixa-me só dar aqui um lamirezinho, ó Carlos. É interessante porque no início Isaías diz o teu Deus, mas depois quando Acaz rejeita, não é? E quando Acaz realmente se distancia de Deus e dá a entender que já não quer mais, então Isaías diz o meu Deus, não é? É como se Isaías estivesse a dizer, ok, a partir daqui tu estás sozinho, então já deixa de ser o teu Deus, passa a ser o meu Deus. E dizias tu muito bem que logo a seguir Isaías fala sobre o tal sinal, não é? Que Deus iria entregar a este mundo como prova do seu amor e da sua misericórdia. Claro. Portanto, o sinal seria um menino, seria uma criança, seria este o sinal. E agora recordo-me daquele versículo de Isaías, capítulo 9, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Portanto, este sinal, porque pelo estudo que a lição faz aqui, não há outra, portanto, outra conclusão. Este sinal seria exatamente este menino que haveria de nascer em Belém, esta maravilha, portanto, como é que é possível o próprio Deus assumir a natureza humana e nascer como um bebé frágil e, portanto, dependente numa manjedoura, né? O sinal seria Emmanuel, Deus conosco. A lição, eu gostei particularmente do pormenor dela nos dizer que nós devemos ter atenção porque nos nomes hebraicos nós temos sempre que acrescentar o verbo, não é? E eu achei muito interessante porque nós normalmente dizemos exatamente isto, Emmanuel, Deus conosco. Mas a tradução correta, por aquilo que eu entendi da lição, é Deus está conosco, não é? Deus está conosco. Ora, isto é quase como uma afirmação uma sobre a outra, não é? Porque se é connosco, é junto de nós, mas ainda há o está, ou seja, não havia hipótese do ser humano se esquecer de que realmente Deus iria dar esta criança, não é? O seu próprio filho, viria a este mundo, para que realmente nós tivéssemos a hipótese da salvação, não é? Claro. E estão apresentados aqui vários exemplos, tirados do Velho Testamento e do Novo, não é? Em que Deus está com os seus filhos, com o seu povo, não é? Vemos o caso dos amigos de Daniel na fornalha ardente em Babilónia, né? Portanto, onde é que estava Deus? Deus estava lá com eles, estava ao lado deles. Estava exatamente ao lado deles, né? Portanto, onde é que estava Jacó? Onde é que estava Deus quando Jacó implorava, portanto, a sua proteção? Estava ali mesmo ao lado dele, né? Portanto, junto a ele, muito bem junto a ele. Por isso é que o próprio Isaías tem aquele versículo que eu acho maravilhoso e gosto muito, que diz: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Este é realmente um versículo magnífico que nos traz a verdadeira certeza, a firme certeza de que realmente não existe maior consolação do que esta de que Deus está connosco, efetivamente. Em todas as situações e em todos os momentos, não é? Não há situação nenhuma na qual Deus, portanto, enfim, nos deixe sozinhos. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós temos a promessa de que Deus está e estará sempre ao nosso lado. Não é? É verdade. Aqui a lição ainda nesta parte de Deus está connosco, ainda nos diz que, embora nós não o possamos ver em forma física, não é? Aqui na Terra, ele vive nas experiências do seu povo, com os seus filhos, e ele vive exatamente no estudo que nós fazemos das suas Sagradas Escrituras. Quando nós estamos a estudar as suas Sagradas Escrituras e conseguimos trazer para a nossa vida os seus ensinos, é mais uma prova de que Deus está connosco, de que Ele está, não é, a tentar mudar o nosso caráter, a tentar mudar e alcançar os nossos corações. É isso mesmo. Portanto, nós, nas 4 hipóteses que são apresentadas aqui na lição, portanto, vemos que aquela que mais se adequa exatamente ao cumprimento desta profecia era exatamente o bebé, Emmanuel, Jesus, que nasceu em Belém, não é? Exatamente. Isso, não é? É este o verdadeiro cumprimento deste sinal que Deus referiu.
Bem, Exatamente. Estamos quase no fim da nossa lição, mas ainda poderemos extrair aqui mais algumas lições para nós. Na lição de sexta-feira diz que quão bom teria sido para o reino de Judá se Acaz tivesse recebido esta mensagem como sendo do céu, não é? Se realmente Acaz tivesse aceito aquilo que Deus lhe estava a dizer e tivesse alterado os seus caminhos, muito provavelmente a história que nós conhecemos hoje deste povo seria muito diferente, não é? O mesmo é o que acontece connosco. Quando nós nos desviamos de Deus, muito provavelmente o final não será bom. Claro, sem dúvida. Não será bom, porque quando Deus está fora, logo aquilo que nos rodeia não é seguro. Claro. Nós não estamos protegidos. As suas promessas cumprem-se na nossa vida através da nossa fé, não é? E se nós formos como Acaz e nos desviarmos e perdermos a nossa fé e deixarmos de crer, então já não vai haver hipótese de Deus estar connosco, nem de fazer nada pelas nossas vidas. Perdemos as suas maravilhosas bênçãos. Eu estou-me a recordar, na sequência desta história, estou-me a recordar daquela história também bem conhecida no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias teve uma atitude completamente diferente, não é? Portanto, Senaqueribe invadiu, portanto, Jerusalém, queria destruir e atacar a cidade e conquistar a nação de Judá. E Ezequias, o que é que ele faz? Ele recebe cartas de ameaça, ele fica assustado, fica preocupado, e ele vai ao templo e põe as cartas diante de Deus. E ora a Deus e pede o auxílio divino. E o que é que aconteceu? Nós conhecemos, é uma das histórias que eu mais admiro no Velho Testamento. Deus enviou um anjo e milhares de soldados, portanto, de inimigos foram destruídos. E a cidade foi libertada, não é? Vemos aqui uma ação poderosa de Deus a uma resposta de fé. Esta mesma fé que faltou ao rei Acaz. Ora bem, Deus podia ter feito. Exatamente. E para responder à pergunta com que iniciámos, ou com a frase que iniciámos esta lição, o quão difícil é saber quem é amigo e quem é inimigo, isso pode ser muito difícil, e nós já dissemos isto entre nós, seres humanos, mas não há dúvida que não há amigo mais fiel, nem amigo mais consistente, aquele que nunca falha e, como diz a lição, que está sempre ali ao nosso lado e que nos deixa firmes, que é Jesus. Portanto, em caso de dúvida, nós sabemos que o nosso amigo Jesus, esse nunca vai falhar, não é? E ele vai nos ajudar a reconhecer todos os outros que poderão também não ser assim tão nossos amigos e poderão levar-nos por caminhos menos bons, não é? Tantas decepções apanhamos, não é? Tantas decepções apanhamos na vida às vezes, não é? É verdade. Confiamos e, enfim, as pessoas muitas vezes não se revelam merecedoras dessa mesma confiança. Ora, com Deus não temos essa experiência. Com Jesus nunca teremos essa experiência. Nunca. Porque Ele está sempre ao nosso lado. Meu querido amigo, foi um prazer muito grande partilhar esta lição contigo. Gostei muito de te rever, já não te vi há algum tempo, gostei muito de te rever. Eu também. Deixamos aqui, obrigada, e deixamos aqui também o convite para que continuem a acompanhar as Palavras Cruzadas. Todas as semanas nós estamos aqui para estar consigo, para podermos partilhar da mensagem de Deus. Votos de um bom ano, como dizia o Carlos, para todos vós, e que nunca se esqueçam, não há amigo melhor do que Jesus. Sem dúvida. Eu já quero desejar também um bom ano a todos aqueles que nos veem e ouvem através da internet. E desejar-te a ti também, a reforçar mais uma vez um bom ano. Obrigada, Carlos. Obrigada. Uma boa semana. Boa semana também. Bom sábado.